Cara, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quem que é Gumball? Bom, desde quando eu vi o Incrível Mundo de Gumball, que eu desenho lá, do gatinho azul, cara, eu fiquei muito, pô, mano, esse desenho aqui é muito maneiro. Aí eu comecei a ver, às vezes eu via muito no Cartoon Network, entendeu? Eu via muitos desenhos no Cartoon, às vezes eu deitava no sofá, virava a madrugada toda. Então se você é dessa época, cara, comente abaixo aí, porque eu sou da época de quem via DNXD, Disney e via muito Cartoon Network também. E eu gostava bastante, porque eu via às vezes, ficava lá, deitava no sofá, aí via assim, às vezes ficava de madrugada toda assim, só vendo desenho, cara, era muito legal, às vezes tinha bem 10. Então se vocês quiserem outros desenhos também, posso falar aqui, posso trazer aqui no canal também, então comentem abaixo, tá bom? Então, bora pro vídeo, falando sobre Gumball. O Gumball, ele é um gatinho azul, que ele faz sempre algumas bagunças, que mora no mundo de Elmore. E esse mundo de Elmore no desenho é um mundo deles, né? Que tem muitas curiosidades, teorias e muitas coisas. E que, cara, se você vê muito Gumball, já comenta abaixo as curiosidades e alguns fatos. Abaixo aí, eu gosto de Gumball, eu sou fã de Gumball, comentem abaixo aí, tá bom? Ele também estuda na escola de Elmore, e é engraçado que o desenho passa muito também nessa escola. Eu acho que várias temporadas do desenho é sobre a escola, é onde Gumball até se apaixona por uma menina, tem algumas paixões, algumas brigas e algumas coisas doidas que acontecem nessa escola também. Coisas curiosas. Ele, até lá também, ele vive aprontando junto com o Darwin, porque o Darwin, que é o irmão dele, que eu também vou passar depois, uma curiosidade sobre Darwin, que para quem gosta do Darwin, porque ele é um peixinho, para quem não sabe, e o Darwin é completamente diferente do Gumball. O Gumball é como se fosse um gatinho, o Darwin é o peixinho. E aí a gente pensa, pô, quem são os pais do Darwin? Que depois, durante o vídeo, eu vou falar sobre o Darwin também. Vou falar na verdade sobre a família Watson também, gente. Vamos lá. O Gumball também tem uma personalidade impulsiva, criativa e também engraçada. Porque ele faz umas coisas muito doidas. Às vezes ele taca a bola no Darwin, ele faz umas atrapalhadas, faz umas bagunça. E às vezes parece que lembra a gente quando a gente é criança, né? Porque quando a gente é criança a gente faz um pouco de bagunça mesmo. A gente corre, joga bola nos outros, joga papel nos outros, joga água nos outros também. E quando a gente é criança, a gente tem nossas personalidades e jeitos de ser também. Então a gente faz um pouquinho de bagunça. Isso me lembra da minha época lá quando eu era criança. E quando eu fazia bola de sabão. Uma bola de sabão praticamente. Que sabor isso foi? Na minha época lá que eu pegava a mona, tacava nos outros. Brincava também de pique-pega. Também brincava de... polícia e ladrão, algumas brincadeiras doidas que a gente tem na nossa época, né? Então, pra quem é dessa época, também comente aí abaixo. Eles vivem inventando planos quase sempre que dão errado, velho. Os planos do Darwin sempre dão errado, na verdade. Os planos do Gumball dá sempre errado. Eles sempre montam uns planos muito doidos e sempre dá errado. Não sei se vocês já repararam. Então, para quem não sabe, tem um episódio clássico que se chama O Plano, que é o episódio do Darwin, onde ele, o Darwin e a Anaís montam um plano muito doido. E olha só esse plano. Eles encontram uma carta misteriosa onde que tem um homem. E o plano é, o Darwin, ele vê que a mãe dele tá conversando com um cara estranho que se chama Daniel Leonardi. E esse Daniel Leonardi, ele tá lá conversando com a mãe dele. E aí o Gumball pensa, pô, tá meio estranho isso daí. Eu acho que aquele cara quer sequestrar a minha mãe. E aí o que ele faz? Ele vai lá, o Gumball, ele arruma um jeito de ele conseguir enganar esse cara. Ele até se veste com a Nicole, né? E aí, nisso, eles vão lá no parque lá, não conseguem enganar o cara, e porque, tipo assim, por que dá errado o plano dele? Porque eles ficam mais discutindo o plano, ele, o Darwin, a Anaís e o Darwin, o Gumball, a Anaís e o Darwin fica mais discutindo o plano do que executando de verdade, que é colocando o plano em prática. Ou seja, isso acaba fazendo com que o plano não dá certo, porque, na verdade, eles não entendem que esse encontro é encontro, né, gente? E eles acabam achando que esse plano é só um plano para não conseguir que esse Daniel Leonardi sequestre a Nicole, que é a mãe do Gumball. E aí que o Gumball pensa, pô, mano, mas o plano, eles vão tentando o plano, mas esse plano infelizmente acaba dando errado. Porque todos os planos que o Gumball tenta dá errado, porque ele às vezes só confunde o plano e a gente não sabe nem o que tá fazendo.
e porque também o plano não tem sentido, entendeu? O plano é por água abaixo, beleza. E por isso também, olha que doideira, a gente acaba meio que gostando mais do Gumball por causa disso, porque ele é muito bagunceiro, faz algumas coisas muito doidas, e nisso a gente acaba gostando bastante dele. Isso lembra a gente quando já era criança, né? Porque a gente fazia muita bagunça, mas mesmo assim a gente tem nosso jeitinho de ser, né? Simplesmente fazendo bagunça, a gente é uma criança tranquila, entendeu? Bagunça é só bagunça, sempre tem aquela baguncinha. O Richard, o pai do Gumball, ele não trabalha. Pra quem não sabe, o Richard ele não trabalha. E isso é bem doido, porque depois eu vou falar sobre a Nicole, e a Nicole ela trabalha. Sim, ela trabalha, a mãe do Gumball trabalha, mas o Richard não. Pode ser também, vamos falar brincando, que por isso que ele é gordinho. Mas uma coisa que é engraçado, o Richard, tem todos os episódios eu nunca reparei isso, porque quando eu vi o desenho do Gumball, eu pensava, pô, será que o pai do Gumball trabalha? Mas eu já vi que ele usava aquela maletinha dele, né? Mas eu acho que não, gente. A verdade é que eu acho, não sei se eu tô certo. Você que é fã do Gumball, comente aí abaixo, porque eu vi pouco desenho, mas eu sei pouco. Eu sou só apresentador, gente. Eu sou só a pessoa que fala sobre a curiosidade dos desenhos, mas eu não conheço os desenhos a full, sendo bem sincero com vocês. Mas é bom a gente estar sempre revendo. Que um tempão também que eu vi também desenho, esse desenho do Gumball, foi quando era novo. Hoje em dia eu não vejo muito, mas às vezes eu vejo um pouco, entendeu? Então é meio que assim, não sou fascinada de fanático por desenho, mas eu já vi bastante curiosidade sobre desenho, então por isso eu gosto de falar muito sobre, entendeu? Porque tem muitos desenhos que impactam muito nossa vida e a nossa infância também. E aí, cara, olha só, o Ricardo, ele não é Richard ou Ricardo? O Richard, ele praticamente, ele não trabalha, mano, isso que é muito doido. Eu sempre achava que ele trabalhava, porque ele sempre carregava uma maletinha de trabalho, né? Mas não, ele não trabalha, gente. Outra coisa também, ele dormindo. Igual eu falei, por isso também que ele tá gordinho, porque ele vive dormindo, mais sedentário, não faz muito exercício físico. Tem até um episódio que eu já vi dele, que é esse daqui, que ele faz exercício físico com o objetivo de perder um pouco de gordura. Mas aí não sei se no final dá um pouco errado, acontece umas coisas muito doidas lá que ele não consegue. Ele não consegue, como é que fala, sair desse sedentarismo, né? Se exercitar mais, né? Por isso que eu falo que ele é muito preguiçoso, cara, porque, mano, ele não trabalha, ele mais come muito, se alimenta bastante. Tem uns episódios dele que eu já cheguei a ver que ele tá sempre comendo alguma coisa, sempre comendo mais calorias, mais hambúrguer, que o hambúrguer não passa nem na boca dele direito. Gente, que é isso? Então, tipo, como isso, cara? Não tem como. Ele faz besteiras o tempo todo, apesar que ele sempre é um pai bastante brincalhão, né? Isso que fica bonito na história do desenho daquele mundo de Gumball, gente. Mas mesmo assim, ele é muito doido. E ele costuma sempre, sei lá, fazer mais doideira dele, tentar, como se fala? É o jeito dele do personagem, né? É o jeito do Richard. Mas ele é bem engraçado, bem engraçado. Ele ama muita família, igual eu falei. Por isso que eu acho que ele é um ótimo personagem também. Porque ele ama muito a família dele e, tipo assim, ele, mesmo sendo o jeitinho dele, que é gordinho, isso é sedentarismo, ele também não é sedentário, né? Ele também não corre muito, necessita muito, mas ele tá sempre com a família dele. Você pode ver que todos os episódios, ele tá sempre por ali. De alguma forma ele arruma um jeito de estar por ali. E isso que é muito legal também. O Richard, gente, como todo mundo já conhece, ele é tipo um pai, que ele é muito... aquele pai que faz a gente passar muita raiva, mas depois é impossível de não gostar dele, entendeu? Porque ele é bem... E ele realmente estressa bastante a Nicole, porque a Nicole, boom, nossa senhora, a Nicole e o Gumball e o Darwin. Mas eu acho que a Anaís não muito, que ele é um engraçado que ele parece mais que a Anaís, né? Que são os dois coelhinhos, que até tem uma teoria que faço brincando que ele parece um coelhão, esse coelhão gigante aqui. E a Anaís é tipo esse coelhinho fofinho aqui. E na vida real existe sim um coelhão gigante, gente. E esse coelhinho aqui, gigante, bem fofinho. E a Anaís é esse coelhinho fofinho que pequenininho, existe esse coelho. E eu não a sabia. Aquela curiosidade que eu trouxe lá no canal do vídeo, curiosidades sobre Gumball. E eu fiquei impressionado com os coelhos gigantes que existem e os coelhos pequenos que existem. Muito doido, muito doido. Olha, agora eu vou falar sobre a Nicole. A Nicole é a mãe do Gumball, né? E é a mais parecida com o Gumball. A mais próxima do Gumball também, porque, cara, toda vez que o Gumball precisa, se vocês for parar pra analisar, eu lembro bastante de todas as vezes que o Gumball precisava de alguma ajuda dela, a Nicole era a única que tava ali mais. E a mãe do Gumball também é a que mais parece com ele. Parece que, uma coisa que eu fico pensando de teoria, vamos fazer uma teoria aqui agora, muito doido. A Nicole parece mais com o Gumball porque eles parecem um gatinho azul. A Anaís e o Richard, eles se parecem mais com o seu tipo coelhinho. Mas e o Darwin?
o Darwin não parece com ninguém. Não sei se tem algum avô do Darwin ou isso ou aquilo. O avô dele, que o avô até do Richard... Não, pai do Richard praticamente, ele é um coelhinho também, né? Não sei se estou certo de desenho também. Ele pode estar pegando isso aqui de outro desenho. Mas eu lembro disso daí, entendeu? E aí, olha que doideira. Se o Richard é assim... se o Darwin ele é um peixinho, coitado. Aí a gente pensa, poxa, deve ser triste, porque só ele é o único peixinho ali, né? Mas não, gente, mesmo sendo isso, ele é um peixinho bem acolhido, né? E que fez todo sentido também na família, o Watson, né? Outra coisa sobre a Nicole é que ela é muito inteligente, bastante inteligente. Todas as vezes que eu percebi, igual eu falei no desenho, ela sempre ajudava o Gumball, sempre arrumava um jeito de resolver tudo. Ela é a mãe mais doméstica e cuidadora da casa, da família Watson. Porque ela sempre cuida das coisas, ajusta as coisas, e sempre dá um BO lá, ou vamos dizer assim, tem alguma bagunça na casa toda, ela vai lá e arruma. Ela é tipo uma mulher multitarefa, entendeu? Então, bom, isso que fica muito legal também. Ela trabalha, igual eu falei, o Richard, que é o pai do Gumball, ele não trabalha, mas aí ela trabalha, que é a Nicole. Então, ou seja, muito ao contrário. E aí isso que é maneiro também, porque e depois quando ela chega em casa, tem até um episódio que eu lembro, que ela chega em casa assim, antes dela chegar em casa, ela chega e não sei se é o Richard junto ou ela sozinha, e a casa tá uma bagunça. Aí o que o Gumball faz? O Gumball arruma um jeito maluco lá, eles conseguem arrumar a casa o quanto antes possível, e aí depois que a casa fica arrumada. Um dos episódios que eu lembro bastante, que eu via antes, então tipo, muito doido, cara, muito doido mesmo. Mas vamos dizer que quem nunca passou por isso, então também já. Às vezes quando meus pais não estavam em casa, assim, minha mãe estava em casa, ia lá, fazia uma bagunça, e aí depois ia lá e tentava limpar o mais rápido possível antes dos nossos pais chegarem, né? Quando chegavam, ia limpar a casa assim o mais rápido possível. Era muito assim também antes, quando era criança. Como eu falei, ela resolve todos os problemas da casa, então ela é tipo a mãe. Quem mais trabalha na casa é arrumar a casa, que deixa a casa em ordem, é ela. Quando ela perde a paciência, sai de perto. Mas quando perde a paciência, sai de perto. Porque aí, realmente, você não pode... Você correu muito. Tem uns episódios que eu já vi, eu acho que até do Gumball, com medo dela, ou sei lá o que, alguma coisinha dela, porque o Richard, ou a Anaís, ou o Darwin, não lembro, que corre dela, sai correndo, porque eles ficam assustados, porque ela realmente fica muito nervosa e deixa ela bastante estressada. Quando eu era criança, eu também tinha um pouco de medo da Nicole por causa disso, porque ela era uma mãe bem tranquila, mas quando deixava ela nervosa, aí você não podia ficar perto não, tinha que sair correndo. Agora a gente vai falar sobre o Darwin, o favorito peixinho do incrível mundo de Gumball. Cara, o Darwin, mano, tipo o melhor amigo do Gumball, praticamente o melhor amigo do Gumball mesmo. E isso faz com que eles pareçam completamente irmãos. Eu acho que se tirasse a personalidade de cada personalidade, se tirasse a aparência do Gumball e do Darwin, e os dois pareceriam igual, tipo assim, de irmão que combina bastante e melhor amigo para a vida toda, tá? Porreto. Darwin, gente, não sei se vocês sabem, ele é irmão adotivo. Por quê? Por que é irmão adotivo? Porque antes ele era um peixinho, né? Eles, na verdade, compraram esse peixinho. Foi o Richard, que foi um negócio de uma loja lá. Eu acho que tem até esse episódio no desenho, não sei se eu tô certo. Qualquer coisa, comente aí. E aí, do nada, o Richard vai lá e compra esse peixinho. E aí, comprando esse peixinho, com o passar do tempo, mais estranho ainda, ele acaba criando pernas. Muito estranho, sim, muito estranho mesmo. E por ele criar, mas também é desenho, né? E por ele criar perna, automaticamente ele virou oficialmente um membro da família do Gumball. E aí ele... muito estranho, não sei como que ele consegue também criar essas pernas, até que ele faz um feitiço mágico, pum, que a fada madrinha revela um desejo pra ele, e ele consegue, como é que se fala? De uma forma mágica, ele consegue criar pernas ali, pra ele conseguir andar e conseguir, como é que se fala? Virar tipo uma pessoa, né? Tipo um humano praticamente, só que é um humano peixe. Porque eu falo que é a melhor parte do desenho, porque é quando ele vira o irmão do Gumball, faz parte da família. Eu acho que tem até um episódio sobre isso mesmo, que eles estão juntos lá, e aí ele vira oficialmente um membro da família. E aí que tudo começa também, que começa as diversões, como é que se fala? As aventuras do desenho, e isso que fica muito legal também, gente. Agora vamos falar sobre a Anaís. A Anaís, que é a coelhinha mais fofinha de lá do Incrível Mundo de Gumball, que eu também achava ela muito engraçada. Ela me lembra muito a irmã do Henry Danger. Não sei pra quem já viu Henry Danger, cara.
E ela lembra muito, porque a irmã da R10, ela era tipo assim, fofinha, meio tranquilinha. Ela, não vou dizer fofinha, ela era quietinha, tranquilinha, pequenininha. Só que quando perturbava ela, bum, assustava todo mundo. Ela é tipo um pouco a parte da Nicole, tipo a Nicole um pouco, só que pequenininha. Quando ela fica nervosa, não fica perto não, corre. É mais inteligente de todos, tá? Não sei quem sabe, porque realmente todas as vezes que o Darwin ou o Gumball tentavam enganar ela era bem inteligente. Tem até um episódio que mostra isso, que eles estão tentando enganar ela, alguma coisa assim, e aí ela acaba conseguindo, como é que se fala? Sair dessa enganação, ou conseguir fugir de algum lugar ou escapar de algum lugar também. Isso é muito doido. E ela sempre também resolve o problema. Por isso que eu falei, ela é muito semelhante à mãe dela, que é a Nicole, né? Mesmo parecendo muito, ela é muito semelhante a Nicole, gente, vai correr. É tipo a Nicole pequena. Agora é uma parte bem importante. Como é que o Darwin virou irmão? Como é que ele fez parte da família Watson? Então, o Richard ele comprou um Darwin como um peixe, gente, como um peixe normal. Imagina você tá ali, você compra um peixinho e depois o peixinho ele vira tipo o seu irmãozinho. É tipo padrinhos mágicos, né? Que se tem os padrinhos seus mágicos que vão realmente, bom, tem bons padrinhos pra cuidar de você, pra estar perto de você. Tipo isso, e aí depois o Darwin ele foi virando um animal de estimação. Né? Olha só que doideira. Um dia ele acabou criando pernas. Muito doideira. Parece que passou uma fada madrinha, igual eu falei, e fez um desejo junto, fez uma magia bom. Aí conseguiu fazer ele ter as perninhas dele. Isso que é muito legal. Saiu andando, e aí ele acabou saindo andando. Que doideira, que realmente tem um episódio que foi acontecimento. Ele cria a perna, ganha a perna do nada, depois ele começa a sair andando. E aí, tipo, o pessoal fica, ué, como assim? Ele acaba voltando depois, que é a parte que a gente mais gosta, adotado oficialmente da família Watson. E isso que é maneiro. Gente, eu vi todos esses episódios, mas tem episódios que eu não vou lembrar muito, mas eu sempre tento relembrar algumas coisas que a gente esquece. Tá lá, é da infância, né? Eu já via bastante o Incrível Mundo de Gumball, vi também o Clarence Otimista, então eu conheço um pouco desses desenhos bastante também. Agora a gente vai falar sobre a Penny. A Penny, como todo mundo sabe, o Gumball se apaixonou bastante por ela, né? Foi na época de escola lá, e o Gumball se apaixonou por ela. Eu acho que foi na época de escola, do que eu lembro. Mano, a Penny um marco gigantesco no desenho, porque quando eu via, quando eu tava em casa assim, e aí eu via o desenho lá, aí viu a Penny, aí o Gumball eles brincavam com ela, e aí se conheceram de uma forma muito doida também. Se eles deixaram o caderno aqui no chão, depois se conheceram, foi um negócio assim muito doido, não lembro direito, porque na escola do Darwin acontecia cada coisa. Não, na escola do Gumball acontecia cada coisa muito doida, é sério. Conheceu ela no shopping. Pelo que eu fui relembrando algumas coisinhas também, é que ele conheceu ela no shopping. Igual eu falei, pelo que eu lembro, era negócio de escola, mas pelo que eu analisei, foi no shopping. Como eu não lembro a cena, eu lembro que foi no shopping realmente alguma coisa assim. E aí, não sei se foi através de comprando algum livro, algum doce, ou com açaí, não lembro também, mas aí eles acabaram se conhecendo de uma forma muito doida, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito inesperada. E aí depois eles começaram a se conhecer mais, e aí começaram um namoro entre eles, se conheceram mais também. Só que aí chegou uma coisa engraçada. A Penny, ela escondia a sua verdadeira forma, ou seja, para o medo do Darwin, do Gumball, não aceitar ela escondia a verdadeira forma dela, como é que ela era de verdade. E aí isso que ficava meio engraçado, essa trama no desenho lá, né? O sentido no desenho, que não tinha muito sentido. Que também nem lembro como é que ela é hoje em dia. Só lembro, não sei se ela é uma flor ou uma carta, eu não sei, nem lembro mais. Mas, gente, sendo bem sincero, não lembro como é que a Penny era e como ela revelou essa parte do episódio. Eu acho que não lembro muito, mais ou menos. Na minha época, eu não lembrava nem que ela se escondia dentro de uma casca. Te falei abaixo aí como é que ela ficou depois, que eu não tô lembrando muito essa cena na minha mente aqui não, mas não tô lembrando muito essa cena aqui agora, né, de como que ela se transformou, saiu dessa casca, né, de dentro da casca, e o que ela virou. Porque ela era tipo uma nozes, né, alguma coisa assim, não sei se é essa daqui, e eu não sei se estou certo. E aí ela virou uma flor, é isso? Não, nem me lembro também. Não, isso daí é a Leslie, eu acho, né, que é tipo uma flor, né. Eu acho que é isso. Aí também tem um T-Rex lá, que eu esqueci o nome dela. É uma T-Rex doidinha. E vamos lá. Pra quem não sabe, o Richard, ele deixou o suéter dele cair no esgoto. Isso a gente não se espera muito, porque o Richard ele é meio doido, né, gente? Então ele deixou um suéter dele cair dentro do esgoto. Que aí o Darwin
Nem, não sei se o Darwin, não sei. E cara, na minha opinião, cara, ele se explica muita coisa. Outra coisa, nome verdadeiro do Richard, gente, pra quem não sabe, é Zack, não é Richard. E muitos ficam falando comigo aí nos comentários: ah, Wellington, é Ricardo. Não é, é Zack, porque ele errou o nome dele lá no na certidão de nascimento dele. E aí ele deixou, aí ele escreveu Richard, ou seja, ele cresceu com esse nome de Richard, mas na verdade o nome dele original, gente, é Zack. Sim, é Zack. Olha que doideira. É, realmente nem eu sabia, nem eu esperava disso também. Isso deu uma curiosidade muito doida. É sincero, eu nunca vou chamar o nome dele de Zack, porque não parece muito, não parece nada a ver esse nome de Zack, nada a ver mesmo. Combina? Não combina nada. Christopher. O Richard, ele escreveu errado na certidão dele esse nome de Zack e o nome de Christopher. Ou seja, esses dois nomes ele errou e escreveu completamente errado. E isso, mano, fez com que ele crescesse com o nome de Richard. Mas na verdade o nome dele é Zack Christopher, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, gente. Se eu tiver errado, comente abaixo nos comentários. Bom, não sabe, 6 bigodes, cara. Realmente o Gumball, ele tinha 6 bigodes. Ele tem 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. Não é igual Naruto, né? Naruto tem 6 também, se estou certo. Pra quem já viu, né? Comente abaixo aí. E, gente, realmente ele tem 6 bigodes, não é 5 bigodes. Porque no desenho o formato fica 5, né? Igual tá aí, olha só, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas na verdade ele tem 6 bigodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que doideira. Sim. É porque um fica escondido, né? Então por isso que não dá pra reparar muito esse outro bigode aí dele que ele tem também. Olha que doideira, mano. Olha que doideira. Por essa nem eu esperava também. Outra coisa, medo de aranha. Outra coisa é aracnofobia. O Darwin, ele tem medo de aranha. Gente, eu não sei se é o Darwin ou é o Gumball. Ah, não, é o Gumball. O Gumball, ele tem medo de aranha. Sim, ele tem medo de aranha e isso se chama aracnofobia. Olha só que doideira, né? Você vê várias aranhas e você fica com medo. Se você tem medo de aranha, comenta aí nos comentários aí abaixo se você tem medo de aranha, gente. É engraçado porque ele enfrenta um monte de aranha, um monte de coisa maluca e mais assustador ainda, mas aranha ele tem medo. Isso não faz sentido nenhum. Comente abaixo aí se você tem medo de aranha ou alguma coisa assim. O molho favorito do Gumball, gente, é o ketchup, que é um molho muito bom. E sendo bem sincero, eu gosto de ketchup bastante também. Às vezes eu boto ali no cachorro quente, no hambúrguer. Nossa, muito bom. Às vezes eu misturo até no arroz e feijão um pouco. Mas, gente, não misture muito, tá? Porque realmente dá aquela dorzinha de barriga um pouco. Mas é muito bom ketchup, sério mesmo, muito bom mesmo. Não misture mostarda, mostarda é pior ainda. Dá aquela coisinha um pouco ácida, aquela dorzinha na barriga. Mas ketchup é melhor, ketchup é bem melhor. E olha que doideira, até rap o Gumball faz sobre ketchup, sim. Não, peraí, o Gumball faz ketchup? Ah, Richard. Peraí, gente, agora me diz aí, é o Gumball que gosta de ketchup ou é o Richard que gosta de ketchup? Eu acho que me perdi aqui agora aqui. Mas tá tudo bem, a gente vai... O negócio aqui é pra fazer você dormir, entendeu? Pra gente conversar um pouco aqui, fazer você dormir um pouco, pegar no sono. Já prepara aí o cobertor que vamos continuar a história agora. Outra coisa, bebê feio. Sim, nesse episódio aparece realmente esse bichinho aqui que é meio estranho, um bebezinho muito feio, muito estranho. E isso é bem engraçado no desenho. Que doideira, gente. Todo bebê fofinho, isso é sacanagem, não é legal não. Eu acho que nem foi o roteirista que decidiram isso, sim. Não foi o roteirista que decidiu isso e por isso que realmente fica bem engraçado também. Alguém decidiu isso daí. Quem colocou esse bebê feio no desenho? Gente, não faz isso, meu Deus. O instrumento que tem ali, gente, é um ukulele. Um outro instrumento é um ukulele. Toca muito bem o ukulele, que é o Gumball. Ele é um instrumento que você usa ele bastante, não sei se de origem africana ou algum lugar de algum país aí. Se vocês souberem, comentem abaixo aí também. O triângulo, ele já toca um pouco mal, porque o triângulo é um instrumento que parece que é instrumento de boi, alguma coisa assim, né? Então alguma coisa assim meio doida, não sei se estou exatamente certo. E aí veja a pergunta, como isso é possível? Um instrumento mais fácil não consegue tocar, mas o instrumento mais difícil ele consegue tocar certinho, não tem como. É igual eu não sei tocar, como é que se fala? Faz sentido, né? Eu não sei tocar muito violão. Também nunca pratiquei também, mas piano eu sei porque eu consigo bastante. Piano eu acho que eu gosto bastante. Porque piano eu acho maneiro, piano eu nunca cheguei a tocar, mais flauta já. Flauta é maneirão. Lembra até aqueles caras que guiam a cobra, né? Os flautistas, né? Mas flauta eu acho maneiro. E também violino. Violino é maneiro também por causa do som, gente, que é bem
bem sonorioso, bem harmonioso também, né? A gente vai para os bastidores. Quem criou Gumball? Quem criou o Incrível Mundo de Gumball? O nome desse criador é Ben Boquelet. Sim, um nome meio estranho, né? Mas é o nome do criador. E esse cara, ele foi um gênio que criou esse desenho incrível que a gente ama. Ele trabalhava muito fazendo publicidade, tá? E nessa publicidade que ele ia fazendo, ele foi pegando algumas ideias, foi tendo alguns negócios, foi vendo coisas de desenho que foram descartadas. Não tem aquele mundo lá que a gente sabe, que depois eu vou falar sobre ele melhor, tá? Mas vamos pegar um pouco aqui do resumo. O mundo limbo, alguma coisa assim. Gente, todos os desenhos... Não, limbo não. Todos os desenhos que foram descartados, ou todos os desenhos que eram descartados, ou comercial, essas coisas, ele pegou o verdadeiro mundo do Gumball. E isso fez com que o mundo do Gumball fosse assim, porque a gente pensa assim, pô, isso daqui eu conheço em algum lugar. Sim, a maioria de alguns desenhos que estão no Gumball, personagens são de comerciais ou de algumas coisas, de empresas, qualquer coisa, que o pessoal não descartou de desenho e ele colocou no mundo do Gumball, entendeu? Isso ficou muito legal, mano, muito legal mesmo. Ele criou vários personagens, rejeitavam bastante os personagens, então, personagens descartáveis, personagens que não tiveram nenhum sentido, que eram ruins, ele colocou nesse desenho do mundo de Gumball, entendeu? E foi aí que nasceu o Incrível Mundo de Gumball, mano. São de vários personagens e outros personagens por aí, meio aleatórios, que se tornou o desenho do mundo de Gumball. E agora, pô, imagina se essa empresa tivesse aceitado. Será que teria existido o Incrível Mundo de Gumball? Não teria. Felizmente essa é uma verdade complicada. Mas tá bom, isso significa que às vezes portas podem fechar, mas outras portas podem abrir. Que nisso vão dar oportunidade para outras coisas e outras obras de arte, que é igual o Incrível Mundo de Gumball. Outra coisa, curiosidade engraçada, é a Suzy. A Suzy, gente, ela não é um CGI. Para quem não sabe, um CGI é todo imagem ou vídeo ou coisa que não é fake, é bem real, é sério, existe de verdade, não é uma coisa inventada. Também não é stop motion, tá? O stop motion é um movimento parado, tipo isso, uma ação parada. Uma atriz, a Suzy, ela existe de verdade. Sim, essa atriz aqui. Olha que doideira, nem eu sabia dessa curiosidade. Às vezes eu pego as curiosidades pra falar, pô, mano, vou trazer no meu canal essa curiosidade maneira aqui pra galera. E, mano, nem eu sabia dessa curiosidade de Gumball. Se você sabia, comentem abaixo. Porque a Suzy, ela é uma atriz verdadeira. E essa daqui, olha só que maneiro. Tem bocas e queixos pintados no desenho, né? Olha que doideira. Essa aqui já foi boom. Nossa, caraca, mano, eu não sabia disso. Sim, muito doido, cara, muito doido mesmo. O significado do nome do Gumball, cara. O Gumball é bola de chiclete. Sim, meio estranho, porque o chiclete é feito pra mascar. Mas, realmente, eu pensava assim, pô, Gumball. O que significa Gumball? Nunca pensei nisso, mas realmente é um nome bem diferente. Sim, é bola de chiclete. Imagina você criar um personagem... É porque o nome em inglês, né, alguma coisa assim, aí por isso que fica diferente. Aí imagina você criar um personagem. Ah, bola de chiclete é o nome dos personagens, tá, gente? Bola de chiclete. Muita doideira. E a ideia veio, gente, porque uma criança, ela ficava sempre com alguma coisa no bolso. E realmente faz sentido, porque eu já fiz bem muito quando era criança, eu pegava o chiclete e botava no bolso. E aí cola, né? Ou grudava muito no bolso. E nisso, tipo assim, o que acontece? Como gruda muito, pra tirar depois é difícil. Aí talvez ele pensou, pô, cara, que maneiro. Por que não criar um personagem que com o nome de bola de chiclete? Porque o chiclete, ele gruda no bolso. Eu sei, nada a ver, né? Mas às vezes pra ele pensou, pô, é uma coisa diferente. E aí se tornou obra de arte que a gente vê hoje, que é o desenho do Gumball. Nada a ver, né? Mas beleza. 7. Teorias. Alguém vai para teorias. O limbo é a parte mais doida ainda. Olha só. O limbo, gente, pra quem não sabe, é onde os personagens são rejeitados. Na verdade, descartados. O limbo é o quê? São personagens descartados que foram para um mundo e esse mundo foi criado a partir desses personagens. É igual o T-Rex, a Penny, o Gumball, o Darwin. Ou seja, talvez era um personagem de alguns outros lugares comercial que colocou nesse limbo e se tornou o Incrível Mundo de Gumball. Eu sei que nada a ver, né? Mas é tipo isso. Todos vivem em Aomori, né? Que é o mundo de Gumball, o Incrível Mundo de Gumball. Que é muito doido, né? Tem personagem de papel, tem personagem T-Rex, tem personagem palito, tem personagem lápis. É muito doido, mas é maneiro, é legal. E essa teoria faz bastante sentido. Não sei se você conhece essa teoria aí, mas é uma teoria muito doida e para pensar faz sentido de verdade.
Se para pensar, faz sentido mesmo, gente. Outra coisa é o vazio. O vazio é o lugar onde, né, onde vão os erros. Me lembra uma coisa engraçada, parece ter aquelas cenas de... Nem isso, parece tipo um negócio de fita, né? Um negócio de computador, que aí tem aquele arquivo que é de erro, aí você vai lá, bota na lixeira e exclui. É tipo isso. Imaginei uma coisa assim muito doida. Então, gente, o vazio no desenho é o lugar aonde vai os erros. Como assim erros, Wellington? Olha só, é um episódio, é uma parte do episódio muito famoso, que não sei pra quem já viu o que do mundo de Gumball sabe. Se apagar personagens. E tem um protetor por lá, gente. Sim, nem isso eu sabia, pra dizer isso agora. O protetor, ele é o Bangai. Muito estranho nome, cuida do vazio, tá? Ele que descarta os personagens que são meio errados, igual o CGI do Gumball, não, o CGI do Darwin, um bug de glitch, alguma coisa assim, e outros bugs doidos que tem dentro do desenho. E aí esse vazio ele descarta esses desenhos. Sim, ele apaga completamente. É como se fosse o Thanos que faz o boom com a manopla e faz as pessoas sumirem. Muita doideira, né? Vamos lá. O mundo quebrado, digamos que o mundo é quebrado. Lá o mundo é quebrado. Não, lá a física muda muito. Eles falam, sabe por que eles falam que o mundo de Gumball é quebrado? Porque a física muda muito toda hora. Cada momento está acontecendo uma coisa muito doida, tá quebrando o mundo, tá? Sei lá, tendo coisas completamente nada a ver. Personagens em lugares nada a ver. O tempo lá também muda muito, bastante, e acontecem essas coisas muito doidas e de forma muito aleatória. Objetos aparecem do nada, de forma muito aleatória. Objetos saem também, isso é muito doido. Até de propósito, de forma proposital. É igual você tá no Minecraft ali e surgir do nada o Herobrine. Imagina, seria muito doido. Ou você tá jogando a Granny e apareceu o Incrível Hulk. Não faz sentido. Tipo isso daí. Gente, uma coisa doida é o palhaço. O tal palhaço que a gente conhece. Eu nunca reparei esse palhaço, mas na verdade eu já vi ele sim. No Incrível Mundo de Gumball tem um palhaço muito doido que ele fica por lá. Que na verdade parece esse palhaço aqui, que é o It a Coisa. Meu Deus do céu. E se for verdade, eu espero que não, mano. Porque se realmente o It a Coisa participa do Incrível Mundo de Gumball e tá por lá, em todas as vezes que o Darwin, que o Gumball está distraído, isso é um pouco assustador. Mas também não. Ou sim. O que você acha? Comente abaixo. Porque se tem um palhaço lá, parece que o Tia Coisa. Parece igualzinho, olha aqui o rosto desse palhaço e o Tia Coisa aqui do lado. Muito estranho. Quase ninguém percebe, cara. E isso que eu fico muito assustado. Eu nunca percebi esse palhaço aí também não. Mas realmente, vendo um easter egg, pegando ali um easter egg, realmente, esse palhaço tem em todo lugar, às vezes, do desenho, tá? Sim. E algumas vezes. Não sei quais vezes. Meio assustador. Agora a gente vai pra alguma nostalgia minha. Gente, são... Cara, realmente, quando eu comecei a assistir o Incrível Mundo de Gumball foi quando eu tava lá, tava em casa, eu era criança, novo assim, e eu deitava às vezes no sofá, não tinha nada pra fazer, não tinha celular, né, gente, pra quem tem celular hoje em dia, antigamente não era isso, era só uma televisãozinha meio, às vezes de tubo, vai ver na televisão normal, e que, cara, pra gente, era uma, sei lá, um outro mundo. Eu sentava ali, que todo dia que eu chegava da escola eu via desenho, às vezes eu via Mutante Rex, Ben 10, Max Steel, gostava pra caraca, eu entrava no mundo de imaginação, depois ia lá e desenhava os desenhos. E pra mim aquilo era muito doido. Então, tipo assim, quando eu comecei a ver os desenhos no Cartoon Network ou Dynex D, Disney's Channel, eu via mais no Dynex D. Disney's Channel eu via mais vários negócios. Tinha a Waving, tinha também coisa assim de poder de magia. Era mais filme, Dynex D é mais filme ou uma série, alguma doideira que hoje em dia é série. Eu não sabia que era série. E aí no Dynex, na Disney, quer dizer. E na Disney e na Dynex D era mais coisas maneiras. Tinha muitos desenhos maneiros, radicais, muito doidos, como Kick Bulldogs. Então tinha muitos desenhos muito legal, cara. Então quando eu comecei a assistir o Gumball por lá, na verdade não foi no Cartoon Network, que passava também até a Hora de Aventura. Que eu posso falar também, tá? Se você quiser que eu traga o desenho Hora de Aventura também. E aí era muito legal. Então, tipo assim, quando eu via muito pela televisão, me sentia mais pela televisão, entendeu? Isso era muito legal mesmo. Me sentia quando eu almoçava, hora do almoço, hora de tomar café, eu via com meus familiares às vezes também de madrugada também, aí eu botava aquele desenho para ver na televisão, ficava lá no sofá, noite toda só vendo o desenho, era muito legal mesmo. Então eu pegava aquela pipoquinha, comia aquele biscoito, muito bom, cara. Meus episódios favoritos de Incrível Mundo de Gumball. Os episódios favoritos de Incrível Mundo de Gumball eu não sei muito, mas os episódios que eu mais gostei assim foi esse daí, da Nicole, que às vezes assustava eles. Deixa eu ver um outro. Do T-Rex também, aquele T-Rex lá do Incrível Mundo de Gumball era muito maneira. É T-Rex, sei lá, alguma coisa assim, não lembro o nome da T-Rex doida lá.
Também, eu mais lembro dele na escola. Os episódios que eu mais gostava do Gumball era quando ele estava na escola, que era muito doido. Brigava com os pessoal lá, aí brincava, aí às vezes assustava alguém também, né? Muitas coisas doidas aconteciam dentro daquela escola. O que mais me fazia rir nesse desenho era isso, gente. Mano, o que mais me fazia rir no desenho, a maioria das coisas, cara, que todo no desenho era muito engraçado. Então, às vezes, eu ficava rindo, igual eu falava, via desenho, assistia Gumball comendo pipoca, comendo um bolo, aquele bolo de broa, aquela broa, né, comendo bolo, aquela broa, né, aquela tarde. Tinha mais Gumball assim, sabe? Eu percebi como adulto era isso, tinha algumas cenas que eu não lembrava muito do Gumball e que eu não entendia, mas quando eu fui ver agora, eu fui lembrando que, cara, todo o sentido da vida. Porque quando você vai crescendo, gente, porque vocês são novos agora, mas quando você vai crescendo mais, você vai tendo uma mente mais sábia. Então você vai querer entender mais sobre a vida, entendeu? Quando a gente é criança, a gente não liga muito essas coisas, a gente quer mais ver desenho, quer brincar, ficar mais de boa, jogando um jogo e tal. Mas quando a gente vai ficando mais adulto, a gente quer ter mais sabedoria e também saber mais sobre a vida, refletir mais sobre a vida e entender algumas coisas também sobre a vida também. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não sei quanto tempo ficou o vídeo. E eu queria que o vídeo prolongasse mais, queria que fosse pelo menos 3 horas. Não sei quanto tempo ficou, quantos minutos ficou. Mas o importante é que pelo menos eu consegui fazer um vídeo que... Eu tô testando esse novo formato aqui agora, igual eu falei pra vocês. O formato pra vocês dormir, pra vocês descansar, pra relaxar mais, ficar mais tranquilo. E falando sobre os desenhos, né? Vou investir mais nesse projeto, vou investir mais, né, nos vídeos pra ver como é que vai ficar e melhorar a cada momento. Então vou deixar um vídeo aqui. Então muito obrigado a todos também, meus fãs, o Rick, a Nena Teixeira, o outro lá que eu esqueci o nome dele. Tem muita galera maneira aí que comenta no meu canal. Muito obrigado por todos, tá? Sempre comentando no meu canal, muito obrigado mesmo, daí fortalece bastante pra ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Eu fico muito feliz por isso, tá? Então, gente, eu voltei, tô de volta. Vou ir postando pelo menos um vídeo por mês. Não, vou tentar ir postando um vídeo por semana ou 2 vídeos por mês, tá, gente? Pelo menos vídeos longos. E eu espero que vocês gostem desse tema aí. Qualquer coisa, comentem abaixo e me dê mais ideias de vídeos aí, tá bom? Outra coisa também, vou deixar um vídeo aqui do lado, tá? Das 2 ou 3 curiosidades da Turma da Mônica, tá bom? E é isso, passa lá e até o próximo vídeo. Falou!